Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre infertilidade. E o convidado dessa noite é o ginecologista obstetra Dr. Márcio Mauad. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Munir. É um prazer aqui estar novamente com você, respondendo algumas questões aí do nosso povo barretense a respeito de infertilidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Dr. Márcio, eu gostaria de iniciar direto ao assunto sobre a infertilidade. O que vem a ser, a tua especialidade, por exemplo, ginecologia e obstetrícia. O que é ginecologia e o que vem a ser obstetrícia? Qual é a diferença dessas duas áreas aí? A ginecologia é a área que trata da doença da mulher, né? As patologias das mulheres. E a obstetrícia trata da relação entre o bebê e a mãe intraútero. Ah, tá. Seria mais a parte de obstetrícia, seria parto normal, parto, pré-natal, cesárea, pré-natal, já entra nessa cesárea, parte da ginecologia. esse tipo de coisa. E a obstetrícia aí, obstetrícia. Agora, a ginecologia seria os corrimentos. Você trata mais o corrimento, os cistos de ovário, os miomas, cisto de mama, a parte mamária, dor para ter relação, distúrbio menstrual, hemorragia, enfim. E você já entra na parte da ginecologia. Na parte de ginecologia obstetrícia. A menopausa. A menopausa também. Agora, para fazer, na sua especialização, você tem 6 anos de faculdade e já entra na ginecologia obstetrícia, faz os dois ao mesmo tempo? No meu caso, a minha vida profissional, eu fiz faculdade de medicina em Ribeirão Preto, né? Fiz a minha especialização lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas mesmo, né? E depois, à medida que você vai clinicando, vai estudando, vai passando por congressos, né? Eu fui me especializando, né? A primeira atividade extra residência médica que eu fiz foi ultrassonografia em 1986. Porque eu sempre tive essa visão de que a ultrassonografia era imprescindível para você poder fazer uma obstetrícia, ou seja, um pré-natal de boa qualidade. Então, fiz um curso de ultrassonografia, comprei um equipamento e de lá para cá eu sempre fiz ultrassom. Ela vem acompanhando na tua consulta. Geralmente você faz a consulta e já tem ultrassom. E faço as ultrassonografias particulares, porque os convênios me permitem que eu faça, então o equipamento fica à disposição para melhorar o meu diagnóstico. Né? À medida que os anos vão passando, você vai vendo outras coisas que te interessam. Eu passei a fiz cursos de videolaparoscopia, né? E passei a fazer cirurgia, não só cirurgia ginecológica convencional, e também cirurgia por videolaparoscopia, que é uma coisa fantástica que ou hoje ou mais para frente nós podemos falar sobre esse assunto também, né? Mais para frente, tudo isso juntando a ginecologia, mais a ultrassonografia, mais a videolaparoscopia, isso tudo fluía para uma área que é a área que eu mais gosto, que é a área de infertilidade. Aí no ano de 2000 eu fui para Valência, na Espanha, fiquei lá 2 meses no IVE, que é o Instituto Valenciano de Infertilidade, e fiz meu curso de infertilidade, e de lá para cá eu venho trabalhando não só na área de ginecologia e obstetrícia, mas também na área de ultrassonografia e infertilidade, trabalhando com inseminação, com bebê de proveta, né, com investigação de infertilidade, né? Tá certo. Agora, assim, como é que você define infertilidade? O que vem a ser infertilidade? A infertilidade é definida como uma incapacidade da paciente engravidar. Essa infertilidade, normalmente, a infertilidade hoje em dia é definida como uma infertilidade conjugal. Ela não é masculina e ela não é feminina. Ela é uma infertilidade do casal. Certo. Entendeu? E a gente considera que um casal é infértil quando esse casal tem relações sexuais regulares, ou seja, 2 a 3 dias por semana, sem método de anticoncepção por 1 ano. Se nesse período não ocorrer gestação, o casal precisa parar
e ser feita uma investigação a respeito das possíveis causas que estejam levando ao problema para engravidar. Então, durante um ano, tem que estar fazendo essas tentativas, não engravidou, obviamente teve que ter Alguma coisa está acontecendo para poder, né? Para poder, ter que estar atrapalhando Agora, tem uma externa, dá para soltar agora? Que eu queria fazer. Quando é diagnosticado a infertilidade? Já respondemos essa questão. A infertilidade é diagnosticada quando o casal fica sem método de anticoncepção, com relações sexuais regulares durante um ano. Aí nós precisamos investigar o casal, tanto o marido quanto a esposa. O que pode causar isso aí? Em termos de prevalência, antigamente as pessoas achavam que quando um casal não tinha filhos, a mulher era infértil. Né? Hoje em dia a gente sabe que 40% das causas são masculinas, 40% feminina e em torno de 20% é do casal. Olha né? só. Quando a gente se depara, eu me deparo com um casal infértil, eu procuro investigar ao mesmo tempo tanto o marido quanto a esposa. Né? É assim que a gente conduz. Depois de 2 ou 3 meses de investigação, né, a gente propõe um tratamento. Tá certo. A mulher, assim, você chegou no teu consultório e doutor, já faz um ano que eu não consigo engravidar, tal, né? E vai ela, o marido. No caso dela, especificamente a mulher, quais são os exames que você vai fazer com o objetivo de ter o diagnóstico disso tudo aí? O que pode estar acontecendo com o organismo dela que ela não está conseguindo engravidar? Dentre as causas mais comuns, né, estão as doenças inflamatórias pélvicas com aderência ou obstrução das trompas, a endometriose, os cistos ovarianos, os miomas uterinos e as infecções vaginais. Então, por exemplo, tem um corrimento. Pode ser uma das causas que não deixa de engravidar. Pode ser uma das causas. Porque o corrimento ele pode levar tanto a uma infecção da vagina, quanto do canal endocervical, que é por onde o trajeto que o espermatozoide vai fazer, pode levar a uma endometrite, que é uma infecção da cavidade uterina, e obstruir uma trompa. E quanto ao lado feminino, uma causa muito comum, né, que é a adquirida, né, é a laqueadura tubária. Laqueadura tubária? Como assim? É muito comum a paciente chegar no consultório, querendo engravidar depois de ter 2 ou 3 filhos, fez uma laqueadura e em função disso ela não consegue engravidar. E aí tem como fazer essa reversão? Hoje eu faço reversão com microscópio cirúrgico, né? Tem que ser feita uma microcirurgia onde nós tentamos recanalizar, ou seja, juntar os 2 cotos da trompa, que tem em torno assim, de 4 micras de diâmetro, né? Fazer essa sutura e permitir que essa trompa volte a funcionar. Para os nossos telespectadores entenderem melhor, fala qual que é o trajeto do espermatozoide até lá no óvulo. Dá para falar para nós? Só para a gente entender, e aí a gente vai ter uma noção mais ou menos. O aparelho genital feminino é constituído da vulva, que são os lábios vaginais. Aí nós temos o introito vaginal, a cavidade da vagina. Quando o homem ejacula, o espermatozoide ele acumula no fundo da vagina. Dali, através dos movimentos da cauda do espermatozoide, ele penetra pelo canal, aí vai entrar dentro do útero, penetra pelo canal endocervical, sobe por dentro do endométrio, da parede lá no útero útero, mesmo, isso é tudo e aí útero. Entra pelas trompas. Certo. Do outro lado, nós temos o ovário, que acaba liberando um óvulo dali de dentro. Essa imagem que está colocando? Isso. É isso. Fala em cima dela. Ali, ali você quer que eu mostre ali mesmo? Não, pode não, só falar embaixo que ela... ela está mostrando provavelmente os... Olha... Ela vai subir, né? Aqui a vagina, a parede do útero, aqui a trompa, e esse aqui o ovário.
Quando ocorre a ovulação, forma um pequeno cisto de 20 milímetros no ovário. Esse cisto, olha lá, os espermatozoides estão subindo, estão dentro da vagina, né? O próximo passo, eles vão penetrar dentro do canal endocervical, que é essa região. Olha só, interessante, né? Aí. Vão penetrar, vão subir para dentro da cavidade uterina. Do espermatozoide. Do espermatozoide. Esse é o espermatozoide. Isso. Olha lá, que legal. Por dentro da trompa, e a fecundação ocorre justamente na trompa. Agora o óvulo vem pelo outro trajeto. Ele pega na trompa, desse lugar, desse trajeto que ela vai encontrar o óvulo lá. Ó, o óvulo está lá. Aí ela desce, que interessante, desce, forma um embrião. Em 2 dias, mais ou menos, ele vai se dividindo, ó. Já tem 2 células e vai se fixar. Olha que interessante. Na parede uterina. Cai no útero, né? No útero, aí ele está revestido pelo endométrio, né? Ele já está com várias células, já está numa fase que a gente chama já com várias divisões celulares, blastocisto. E ali onde que ela adere ao útero. Interessante. Ao endométrio. Então, até o espermatozoide chegar da vagina, até ele chegar lá na trompa, né? Na verdade, que os óvulos vêm da trompa e onde que ele fecunda e desce, né? Nesse trajeto pode existir algum tipo de problema onde que a mulher também não possa vir a engravidar. Não é isso? Uma você falou que é uma infecção na área vaginal, né? Que vai atrapalhar o espermatozoide subir. Dentro do útero, você falou do mioma, né? Mioma. Que é um tumor benigno, né? Benigno. É um tumor benigno. Nós temos as endometriose também. Não, as endometrites. A endometriose é externa, é do lado de fora do útero. Tá legal. Pode também fazer isso? Externamente. Externamente, ela tudo pode. Bem, atrapalha. Nós vamos falar depois em seguida. Tá joia. Uma endometrite, com a infecção do epitélio que reveste o útero por dentro, né? E depois a salpingite, que é uma infecção da trompa. Olha só. Então tudo que está envolvido nesse trajeto. Todo nesse trajeto pode atrapalhar na gestação. Aí você falou em brida, né? Brida, aderências. Aderências. A pessoa que teve uma cirurgia anterior e pode também ter dificuldade de engravidar? Pode, porque a trompa ela tem os movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, que são semelhantes àqueles movimentos que o nosso intestino tem. E através desses movimentos peristálticos, que as fímbrias, que é a extremidade externa ou distal da trompa, né, vão lá para captar esse óvulo, de tal forma que por movimento ciliar ele começa a migrar em direção ao útero. Diferente do espermatozoide que tem a cauda dele. Né? Então, o trajeto do espermatozoide é muito mais longo que do óvulo. Que do óvulo, né? Agora, entre as causas de bridas, nós temos a endometriose, as cirurgias anteriores e as infecções. Né, que podem levar à infertilidade. E isso tudo cabe a uma investigação que é possível para tentar descobrir isso. Nós vamos falar mais para frente, tá bom? Correção delas. Vamos para o breve intervalo, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos falando sobre infertilidade com o Dr. Márcio Mauad, ginecologista e obstetra. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre as causas que a mulher possa ter onde não vem conseguir engravidar. Agora, no caso do homem, que exame você pede? Normalmente o fator masculino está mais relacionado com o número de espermatozoides e principalmente com a mobilidade ou motilidade do espermatozoide. Certo. Então eu costumo pedir um exame, um espermograma com uma cultura para ver se não tem infecção e às vezes peço 1 ou 2 hormônios para ver se tem causa, né, hormonal. Se eu identifico um problema mais sério, eu encaminho para o colega urologista para fazer o tratamento ideal. Se não, eu já faço a indicação, né? Porque quando o fator é masculino, ou seja, o número de espermatozoide está muito baixo, não existe muita solução. Ou você faz uma inseminação intrauterina, que é a colocação do sêmen, que tem baixa quantidade de espermatozoide dentro do útero, ou você faz uma fertilização,
que você pega uma pequena quantidade de espermatozoide do paciente, que tem muito pouco, pega um espermatozoide, injeta dentro do óvulo e faz o embrião fora. E aí você transfere esse embrião pronto para dentro do útero. Essa é a grande diferença entre inseminação intrauterina e a fertilização. Inseminação, você pega o espermatozoide e introduz dentro do útero. Do útero. Do útero. Só que não é simples espermatozoide colhido por masturbação. Ele tem que ser lavado, preparado, capacitado, e eu tenho que ter certeza que a paciente está ovulando. Então eu tenho que monitorar o ciclo dela com ultrassonografia, e eu sei quando ela vai ovular. No momento da ovulação, o marido colhe o sêmen, eu faço essa capacitação, que é uma ativação dos espermatozoides, injeto dentro do útero. Aí a fecundação vai ocorrer na trompa e aí o embrião vai descer. Então você já, aquele caminho, você faz isso quando o cara atalho. tem um número de espermatozoide diminuído, Isso, né? ele precisa ter em torno de pelo menos 5 milhões de espermatozoides. Tá. Do tipo A e B. Enquanto tem diminuído, você já Agora, é um aquele atalho, casal né? que o marido jogou já dentro do útero, então Isso. é um percurso menor para tentar alcançar o óvulo. Agora, o casal cujo marido tem 1 milhão de espermatozoides, 500 mil espermatozoides, quer dizer, é muito pouco. Esse só com a fertilização. Não há outra opção. A inseminação você faz como? A inseminação é a colocação do sêmen dentro do útero, do sêmen. Mas você pega, é uma injeção? Como é que você faz? Não, existe uma sonda de transferência própria, material próprio, seringa própria, não é material comum. E isso faz em Barretos? Faço. Faz em Barretos, então. Então tem... E exige muita tecnologia para poder fazer isso? Existe conhecimento, né? Conhecimento da fisiologia, quer dizer, de como funcionam as coisas, e conhecimento técnico de como que você processa esse material para ele ficar ótimo para ser utilizado. Tá certo. Agora, no caso da fecundação, faz também, né? Fertilização. A fertilização, no caso. Aí você pega os espermatozoides... Não, aí eu já faço, eu tenho parceiros. Então eu tenho um parceiro em Ribeirão, que é um laboratório de infertilidade, onde eu faço todo o preparo da paciente aqui, faço a indução da ovulação, ela tem que produzir aí pelo menos 3 óvulos. No momento da ovulação, eu agendo para ela em Ribeirão Preto, no parceiro nosso lá. Ela faz a aspiração desse óvulo, a fertilização desse óvulo lá. Como é que ela aspira? Aspira por via vaginal, sob sedação anestésica. Vai com uma sondinha? Não, com uma agulha, entra lá no ovário, tira o óvulo, junta com o espermatozoide do marido, injeta um espermatozoide para cada óvulo, forma embrião. Tudo microscopicamente, né? Com 18 horas você já tem esse resultado. Com 48 horas você faz a transferência desse embrião para a mãe. 2, às vezes 3 embrião, dependendo da idade da paciente. E geralmente vem gêmeos, é isso mesmo? Antigamente tinha mais, mas hoje, eu recentemente, há cerca de 10 dias, eu estive no último congresso de reprodução assistida em Búzios, né? E o número de embriões transferidos está muito pequeno. Hoje em dia sabe-se que não é necessário uma quantidade grande de embriões transferidos para que você tenha gravidez, porque a tendência é minimizar o número de gemelares e trigemelares, porque essas gravidezes são de risco, né? Tanto para os bebês quanto para as mães, né? Então o ideal é que a paciente engravidasse de um só, né? Ou de 2, então... E dá para fazer esse controle? Dá para controlar. Dá para fazer esse controle. Dá para controlar. Porque o excedente, se você, por exemplo, tem uma paciente que teve 10 óvulos inseminados, fertilizados, ela está lá com 10 óvulos. Ou ela está com 10 óvulos. Eu tenho algumas opções com o excedente. Eu posso fertilizar todos os óvulos dela e transferir 2 ou 3. O restante eu posso congelar para transferir no futuro. Ou eu posso fertilizar uma parte desses óvulos, transferir uma parte, 2 ou 3, congelar uma parte dos embriões. E o excedente de óvulos, de oocito, eu posso congelar também. A grande sacada hoje é justamente o que mais se fala em congresso hoje, são justamente no custo que está sendo reduzido, né, o aprimoramento de novos medicamentos estão sendo utilizados e as técnicas de congelamento.
Ah, olha só. Que Com isso você faz preservação da fertilidade. E quanto tempo pode ficar essa preservação guardado? Bastante tempo? Eternamente. Ah, eternamente. Olha só, congelado. Congelado em nitrogênio a em torno de 190 graus. Isso não infringe nada eticamente, né? Nada. Pode Eu só não fazer. posso desprezar esses embriões. Ah, não pode desprezar. Eu posso desprezar o óvulo. Só. O óvulo Tá sozinho. É sozinho, ele não é vida, né? Ah, a partir do momento que juntou... Você juntou os dois, ou você... É como se fosse um aborto. Você pode vamos dizer doar. isso. Ah, Fazer tá. doação para um casal. Pode isso. Do ponto de vista legal, tá podendo. Pode. Ah, que legal. Como você pode doar óvulo também. Ou compartilhar óvulo. Pode fazer. Pode, existe Como uma... compartilhar? Não entendi. Compartilhar óvulo. Se eu tenho uma paciente que é boa respondedora, ou seja, essa paciente ela vai produzir 10 óvulos, mas ela não deseja fazer congelamento. Ela quer utilizar 3 óvulos dela só. O restante eu vou desprezar e jogar fora, óvulo. Né? Só que eu tenho um cadastro de pacientes que não produzem óvulos, são estéreis. Ou porque elas não têm óvulos, ou porque elas são mais velhas, ou porque a reserva ovariana delas é muito baixa. Com o consentimento do casal, que está produzindo muito óvulos, ela pode doar uma parte daqueles óvulos para aquela outra paciente, onde esses óvulos excedentes são inseminados ou fertilizados pelo sêmen do marido, daquela que precisa, e transferido para ela. Qual é a diferença? A diferença é que o material genético não é dessa mãe, dessa Então receptora. Na verdade, vai ser Geneticamente não, mas ela vai gestar. Isso tá. que é importante, quer dizer, ela vai conduzir essa gravidez, vai dar à luz de parto normal ou cesariana e vai amamentar. Só que se você fizer um DNA, não vai bater com o dela. Mas só que... Isso é anônimo, né? Inclusive as mulheres não podem ser nem da mesma cidade, nem da mesma região. Porque corre risco de no futuro os irmãos se cruzarem. Né? Tem isso aí. Olha só que todo coisa... esse cuidado tem que ser tomado. Tem que... É fantástico. Nossa, fantástico vai longe, né? As possibilidades que você tem. Agora, por exemplo, com relação ao sexo, pode escolher o sexo? Não pode, né? Não pode, né? Escolher Mas é possível. É eugenia, Hoje é possível. Existe um método, existem 2 maneiras de você escolher sexo. Uma existe uma metodologia para você separar espermatozoide com X e com Y. Tá certo? E outro é um exame que chama PGD. PGD é uma biópsia embrionária. Quando esse bebê está aí em torno de 8 a 16 células, você abre a cápsula do embrião, tira uma célula e faz a análise genética dessa célula. Entendeu? Mas isso é feito não para ver sexo, é para ver patologias genéticas familiares. Olha só. Você pode até fazer com o intuito de separar o sexo quando você tem doenças genéticas relacionadas com o sexo, determinadas pelo sexo, masculino ou feminino. Aí é permitido. Do contrário, isso é eugenia, né? E eugenia é proibido em qualquer parte do mundo, né? Olha só. Vamos supor que tem a mulher, 2 irmãs, né? Isso. 2 irmãs. Ela pega o óvulo da irmã. Ela não produz um óvulo suficiente. Eu estou tratando de uma que está com óvulos em excesso. Em excesso. Ela tem excedente. Tem excedente. Então você pode, aí você pode passar para a irmã. A irmã, não. Não pode? Não. Por quê? Porque isso depois vai dar confusão. Mas se for no consentimento da irmã? Não pode. Eu posso fazer o contrário. A irmã, ela está excedente. Falou, vou te passar. Eu posso pedir para a irmã... Vamos supor que a mulher tenha óvulo e ela tem uma patologia uterina que não permite que aquele embrião seja transferido para ela. Ela pode transferir o embrião dela para a irmã. Para fazer o material genético dela e do marido dela. Mas a irmã vai ser simplesmente uma barriga de aluguel. Uma barriga de aluguel, uma receptora. Isso pode? Isso pode. Olha só. Então tá bom. Mas só que ela não pode
pegar a carga genética da irmã com o marido que ela não... Vamos supor, não tem um ovo, vou pegar da minha irmã, do meu marido e vou... Não, isso não isso pode, não, eticamente não isso não pode, não tem é permitido. A doação, porque é doação, doação tem que ser anônima, sempre. Ah, tem que ser Da anônima. mesma forma que... Mesmo que seja da família? Mesmo, principalmente, porque senão dá confusão depois, né? Ah, não é meu filho, é teu, tal, e vai dar briga, né? O mesmo caso é o fator masculino. Aham. A gente tem maridos que são azoospermicos, ou seja, eles parceiros que não têm espermatozoide. Eu posso recorrer a um banco de sêmen. Ah, tá. Então nós temos um parceiro em São Paulo que fornece o sêmen, que a gente utiliza o sêmen de acordo, cujo doador do sêmen tem as características semelhantes ao marido da paciente. Dá para fazer isso. Fertiliza, posso fazer tanto inseminação quanto fertilização, entendeu? Isso é permitido sem problema nenhum. Mas é anônimo. É anônimo. Anônimo. E tem que ter a uma única coisa distância. que a gente tem é um número. Tipo, é o doador 123 do laboratório de congelamento de sêmen e tal. Tem que ter uma distância de cidade para não ter o problema de irmãos futuramente vir a... Agora, a escolha tem sempre que ser baseada nas características biotípicas do marido. Então Quer é dizer, obrigatório isso. Isso é obrigatório. É o ideal. Ah. Porque, veja bem, se você tem uma mulher que é mulata casada com branco, de repente ela fala, não, eu quero sêmen de um loiro de olhos azuis, de 1,80 m, da Escandinávia, quer dizer... Já vai dar uma já vai dar discrepância maior, né? discrepância. Tá né? certo. Vamos para um breve intervalo, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre infertilidade com o Dr. Márcio Mauad. Qual que é a frequência de infertilidade? Olha, hoje cerca de 10% dos casais são inférteis. Então, né? cada 100, 10 não consegue... Onde pelo menos a metade, ou de 40% a 45% da causa desses 10% é uma doença chamada endometriose. Endometriose é tão frequente assim? Então, de cada 100 mulheres 100 casais que não engravidam, 40% a 45% desses casais estão envolvidos com endometriose. Nossa, é muito alto, hein? É muito alto. E o que é endometriose? Endometriose é uma proliferação. O útero, como nós mostramos aí no segmento anterior, ele é revestido por dentro por um tecido chamado endométrio, que é o responsável pela menstruação. Não se sabe por que existem várias teorias, teoria celômica, de fluxo retrógrado pelas trompas. Dá licença. Desculpa. Diferenciação celular, enfim, alteração imunológica, que essas células acabam se fixando fora da cavidade endometrial. Elas são células ectópicas e ali elas acabam proliferando. Então, ela pode aparecer até no pulmão. Qual o ponto que essa endometriose, de que maneira ela inibe que ocorra a fecundação, no caso? Pouco se sabe a respeito disso. A maioria das vezes é por aderência. Aderência. Então ela pega as trompas, ela pega o ovário, ela pega o fundo da vagina, né? Pega intestino, pega a bexiga. Ontem eu atendi uma paciente com endometriose vaginal. Já tive pacientes que tinham endometriose umbilical, ou seja, a paciente toda vez que menstruava acabava sangrando o umbigo. Olha Endometriose só. intestinal, ela infiltra em direção ao intestino, ao reto, ao sigmoide, e começa a sangrar pelo ânus, ou evacuar sangue quando está menstruada, além de cólica, dor, né? É interessante. Dá para soltar uma externa aí para nós? Doutor, quem geralmente é infértil, o homem ou a mulher? Na época, né, sempre era a mulher, sempre foi a mulher, né, que como a gente acabou de falar no bloco anterior, né, e hoje a gente vê que não é isso, né? Qual que é essa percentagem? Em torno de 40% para cada um. Para cada um. Não tem 40% esse negócio mais homem, fator mais... masculino, 40% fator feminino, e o restante é de causa indefinida, idiopática ou dos dois, né? Não existe esse machismo, não. Não tem essa... Tanto é que quando eu investigo o casal, se o marido não se dispuser a fazer o espermograma, eu não trato o casal. Então Porque é rotina, né? É
É rotina. Você tem que ser feito. Porque muitas vezes, se você investiga só a mulher, vai tratar de um problema da mulher, de repente o cara se recusou a fazer, porque ele não gosta, né? E ele tem um problema, quer dizer, tudo aquilo que você fez para trás tem um custo financeiro, tem um custo principalmente emocional para a paciente. E daí né? não é o problema quer dela. dizer, você perdeu tempo porque ele não quis submeter um exame. Que é muito e o mais problema simples que é o dele dela. muito mais simples. A mulher, você tem que procurar de toda forma. Tem uma série de exames invasivos que a gente faz, sendo que o homem basta masturbar e colher o sêmen, né? Que a gente faz o mais diagnóstico. fácil. Muito mais Agora, simples. quais são esses exames que é necessário para as mulheres fazerem para ter o diagnóstico? Olha, de acordo com a queixa da paciente, eu costumo fazer em bloco uma investigação. Existem os exames de laboratório, que são os exames hormonais, exames para diabetes, para hipotireoidismo, que são patologias comuns de levar à infertilidade, e as alterações hormonais próprias da mulher, tipo alteração dos hormônios, tipo FSH, LH, enfim. Vamos supor, parte fez hormonal. esses exames, a parte hormonal, você fez o TSH, LH, tudo. Fez, deu alteração. Essa alteração, ela pode alterar que a mulher venha a engravidar? Ah, Essa sim. pode. E tem como fazer a correção hormonal para que ela possa vir a engravidar? Tem como. O mais difícil não é a paciente engravidar. O mais difícil é você identificar a causa. Além desses exames, ele tem que ver problemas mecânicos. A trompa pode estar obstruída, então você tem que investigar essa trompa. Como você faz isso? Através de um exame que tem um nome bonito, chama histerosalpingografia. Nossa É um exame que senhora, dói um pouquinho, né? Mas ele que vai faz mostrar... pela vagina. Pela vagina. Ele que vai mostrar a permeabilidade da trompa. Então né? é um exame tipo uma câmara, né? Que você vai. Não, não é isso? você injeta um contraste, quem faz é o radiologista. Ah, tá. Um contraste por dentro do colo do útero, e ele faz justamente, esse contraste faz justamente aquele trajeto do espermatozoide. Espermatozoide. E cai dentro da cavidade abdominal. E você faz algumas chapas, né, alguns raios-x, que vão mostrar se as trompas estão obstruídas ou não. E esse desconforto da mulher, por que é? Ela é... Porque quando você injeta o contraste, existe uma reação de contratura uterina, onde a paciente passa a ter uma cólica. Tá certo. Mas é suportável. Além de problemas estruturais, né, próprios de algumas patologias, né, anormalidades do útero, de ovário, tipo, aí você pesquisa os folículos antrais, os cistos de ovários, isso tudo com ultrassonografia. Né? É um exame simples para poder dar esse diagnóstico. Então, basicamente, você faz um exame ginecológico com coleta de citologia. Tem que ser feito ultrassom, tem que avaliar a trompa com a histerosalpingografia e tem que fazer a avaliação hormonal. Se a paciente tem mais de 35 anos, você tem que avaliar se ela tem reserva ovariana para isso. Também isso. Porque a mulher, os óvulos vão envelhecendo. Né? Tá certo. Mas como é que faz isso aí para rever? A reserva ovariana, a mulher nasce, o número de óvulos que uma mulher irá produzir é determinado quando ela está na vida intrauterina da mãe dela. Normalmente uma mulher tem em torno de 400 ciclos na vida dela. Ela nasce com em torno de 4 milhões de óvulos. Esses óvulos eles vão sendo recrutados, né, e vão sendo consumidos. É claro que do ponto de vista de reprodutivo e de preservação da espécie, é natural que aqueles óvulos melhores sejam recrutados mais cedo, ou seja, quanto mais jovem a paciente, maior a chance dela engravidar e menor a chance dela ter embriões com problema, ou filhos com problema. À medida que os anos vão passando, esse número de óvulos vai diminuindo. Os óvulos bons. Os bons. E vão sobrando os piores. E isso chama reserva ovariana. É onde que... Após os 35, toda paciente após os 35 anos, você tem que avaliar a reserva ovariana dela. Para ver se ela tem condição de responder a uma estimulação ovariana para engravidar. Né? E para fazer isso você tem que fazer dosagens hormonais, hormônio antimileriano, contagem de folículo antral, com ultrassom, enfim. Você tem que fazer uma investigação mais focada nessa reserva, tipo, ela tem reserva ovariana, então podemos fazer os outros tratamentos. Agora, se ela não tem reserva ovariana, não adianta. Ela não vai conseguir engravidar, embora ela possa ser até jovem, entendeu? Tem casos de Hoje eu jovens que atendi não uma tem. paciente com 36 anos,
que ela está na menopausa. Falência ovariana prematura. Nossa, tão prematura. Prematura. E aí, nesses E vai casos, ficar difícil infelizmente, não tem ela jeito. não vai engravidar. Hã? Não vai engravidar. Gente, Agora eu vou investigar a causa, ver se isso é realmente verdadeiro, entendeu? Vou fazer toda essa avaliação de reserva ovariana. Tá certo. Além de ter feito essa avaliação, né, o trajeto, né, que você falou, parte hormonal, né, e você vai estudar a carga de óvulos que vai ter através desses exames complementares, exame de sangue, tudo isso aí, e ultrassom também para... Também para contar os folículos antrais, que são os pequenininhos. Aí é onde que você pode ver, opa, vale a pena investir para poder... Eu posso dar um prognóstico e falar para o casal, ó, você vai ter uma resposta que ela pode ser boa, ruim ou regular. Entendeu? Agora, você falou os óvulos com problemas, né? Quanto mais tempo... Eles vão envelhecendo. É o óvulo que vai envelhecendo? O óvulo que vai envelhecendo. E vai acabando também. Né? E que tipo de problema ele pode te trazer? Normalmente são as aneuploidias, né? Que são aquelas doenças relacionadas, não são doenças genéticas, são as quebras de cromossomo. A que nós temos mais comum, todo mundo conhece, é a síndrome de Down. Síndrome de Down, né? Que o 21º par, né? Acaba dividindo de maneira errada. É onde que dá a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. E geralmente a partir de que idade você... Olha, eu já tive pacientes jovens, mas é de se esperar que quanto mais velha a paciente, maior a chance. Só que o índice não é tão pequeno, entendeu? Ele ocorre em torno de 1 para 800. 1 para 800? É. Então não é muito comum. Isso na população em geral. Né? Olha então, só. Quer dizer, eu já tive na minha vida em torno de 6.000 partos, então devo ter tido em torno de 5 a 6 bebês ou 7 com síndrome de Down. Então a idade é um fator também que dificulta a fertilização, né? Sim. No homem, no caso, pode ter, tem essa... No homem, não. Não, né? Já não tem essa preocupação. Não, um homem com 80 anos é possível. É possível engravidar, né? É possível. É possível, né? claro. Então, olha só, hein? Agora, lá no consultório, né? Sempre existe uma rotina, né? Isso. Uma rotina. É comum, por exemplo, o homem, como a gente falou logo no começo, queria voltar nesse ponto aí. Tem casos que o homem não admite que ele seja o problema da infertilização do casal? Hoje em dia é menos comum. Menos comum. E outra, quando ele se propõe a ir ao consultório com a esposa, né, ele está sabendo que ele vai ter que fazer. Porque então hoje em dia o cara entra na internet, né, e procura lá infertilidade, como se trata. Aí ele vai ver, não, tem que cuidar do marido, cuidar da esposa. Então ele já sabe que ele vai ser indagado sobre alguma coisa. Então é difícil, mas às vezes ocorre. Mas eu não me lembro da última vez que um marido tenha dito para mim que não fosse fazer. Tá certo. Mas normalmente quando eles não querem fazer, eles não vão com a esposa. Não vão com a esposa, né? Você pode até solicitar para ela, falar, ele vai precisar fazer esse exame. Doutor, falou que não faz. Tá certo, olha só, né? E a gente ainda... Aí eu falo, infelizmente eu não posso te tratar. Porque eu tenho que tratar, né, o casal. Já complica. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre infertilidade, com o Dr. Márcio Mauad. Agora, uma pessoa que foi submetida a uma vasectomia, um homem, né? Foi uma vasectomia, né, para não ter mais filhos, né? Há possibilidade de ele voltar a ter filho novamente? A vasectomia, existe duas possibilidades, né? Uma delas é a reversão, né? Que é uma cirurgia, uma microcirurgia, onde você tenta reverter e unir lá o deferente. O mais comum, né, o mais fácil, o mais simples é fazer uma aspiração de epidídimo. A gente consegue entrar com a agulhinha, tipo daquelas de insulina, nos canalículos ali, sob pressão negativa, e retirar alguns espermatozoides. Isso aí você... não é feito a olho nu? Não, é tentativa e erro. Como é que é? Tentativa e erro. Você vai tentando tentando com vácuo. Depois que você depois de um certo tempo, você sente, né? A sensibilidade permite que você
sinta que está vindo líquido. Aí você passa para a bióloga, ela fala, ó, já tem espermatozoide suficiente, acabou. Ah, já na hora isso aí. Na Você hora. faz em Barretos, não? Não. Tem que ser fora, né? Tem que ser fora. Olha Tem que ser só, no que laboratório, interessante, no hein? parceiro lá em Ribeirão. Ah, aqui. Aí você pega isso, pega Aí com esses espermatozoides você injeta um no- espermatozoide para cada óvulo da mulher. Ah, você já faz a... Isso você no laboratório. Aí vai fertilizar lá. Vai no fertilizar o óvulo dessa maneira. Você pode congelar, se vier muito. Você, se não conseguir ali, você pode fazer uma biópsia de testículo e retirar espermatozoide imaturo do testículo e amadurecer esses espermatozoides. Ah, interessante, hein? Agora tem uma externa, dá para soltar? Ô, doutor Munir, eu tenho 37 anos e eu tenho dificuldade para engravidar. Eu gostaria de saber o que causa a infertilidade. Quanto a essa senhora com 37 anos, né, ela precisaria ser examinada para ver a possível causa. Se ela não tiver nenhum problema de mioma, infecção, né, aí ela vai ter que passar por todos aqueles exames e fazer a avaliação da reserva ovariana para ver o número de óvulos possíveis que ela possa ter. Na rotina normal, na né? rotina. Vai estar na rotina normal. Se pega uma pessoa de 40 anos de idade, não está conseguindo engravidar, mesma coisa, o caminho entra é o no mesmo. esquema 47 anos, no caso. Até quando você Eu já investe? tinha, a paciente mais velha que eu tive tinha 48 anos. E aí, nesses casos? Ela engravidou. Engravidou? Engravidou. Puxa vida. Mas você faz toda aquela rotina, né? Toda. Vai ver a carga de ovários, tudo. Eu vou ver a reserva ovariana, tudo isso. Para poder ver se é viável ou não, vai conseguir ou não. É um caso na vida. Isso já faz quantos anos? Já faz uns 14 anos que foi isso feito. aconteceu. E eu nunca mais tive um caso. Nossa. Agora, pacientes com 42, 43, a gente tem bastante. Então tá, joia. Tem mais uma externa? Dá para soltar para nós? Dr. Munir, existem exames para diagnóstico de infertilidade? Olha, exames existem, vários exames, né? Então são exames de laboratório, exames de ultrassom, radiológicos, enfim. Né? E avaliação do marido também, através do espermograma. Tem que ser feito o espermograma. Como nós já dissemos. Agora, no caso assim, você já falou, mas eu não citei o bebê de proveta, né? Como é que é feito isso aí? Bebê de proveta. Bebê de proveta, o procedimento é o seguinte. Eu preciso fazer com que a mulher produza pelo menos 3 óvulos. Como é que eu consigo isto? Eu tenho que fazer um bloqueio da produção hormonal dela. Faço esse bloqueio. Uma vez que ela esteja bloqueada, através de algumas injeções, que são hormonais, eu faço a indução da ovulação. Ou seja, eu estimulo os ovários dela a produzirem óvulos. Eu preciso de pelo menos 3 ou 4 óvulos. Se eu tiver muito mais, eu posso congelar. Né? Quer dizer, uma vez que ela tenha, vamos dizer, 3 óvulos, em torno do 11º dia do ciclo, eu faço, através de medicação, com que esses óvulos sejam amadurecidos. E daí 36 horas, essa paciente faz uma aspiração desses óvulos, desses folículos ovulatórios, onde dentro de cada um deles tem um óvulozinho, um ocito. Tá. Esse óvulo é fertilizado em laboratório através de um procedimento chamado ICSI, que é uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide, com o sêmen do marido dela. Vai para uma incubadora, depois de 18 horas é feita uma leitura para se ver quais óvulos foram fertilizados, e em 48 a 72 horas essa paciente volta ao laboratório e esses embriões são transferidos para dentro do útero dela. Olha só, né? E não é uma coisa tão... Parece que é fácil, né? É complicado. Mas é bem complexo. Meticuloso, né? E depende de horário, né? É tudo contadinho. E após 2 semanas ela faz um beta-HCG, um teste de gravidez. Para ver se está grávida ou não. Para ver se está grávida ou não. Qual que é o tempo que a mulher tem que ficar disponível para todo esse tipo de procedimento? 14 dias. 14 dias. E ela tem que estar morando, por exemplo, isso aí não faz em Barretos.
A aspiração dos óvulos e a fertilização é feito em Ribeirão. Em Ribeirão. Mas todo Depois- o controle é feito aqui. É feito aqui. Então ela só faz Ela isso pode aí morar, lá. por exemplo, eu já tenho paciente de Frutal, por exemplo. Ela vem, Uhum. eu faço o controle com ultrassonografia e digo para ela, ó, você vai ovular tal dia, tal hora. Aí já marco para ela em Ribeirão, ou eu vou lá e faço a aspiração, ou então um colega da minha confiança faz isso lá. Né? Ele aspira esses óvulos de dentro da cavidade abdominal dela. Isso é feito sob sedação anestésica por via transvaginal com ultrassonografia. Tá A gente certo. entra com a agulhinha, esvazia folículo por folículo, né? E fecunda, fertiliza e depois transfere. Nossa, muito interessante. Você me disse que mais ou menos uma boa porcentagem, a maior porcentagem de infertilidade da mulher é a endometriose, né? A causa mais comum de Mais infertilidade é a comum. endometriose. É a endometriose. Você está no teu consultório, detectou uma paciente, você viu que tem endometriose, fez ultrassom, falou, pá, é endometriose. Como é que procede nesses casos? Isso vai depender da quantidade de focos de endometriose e do tipo de endometriose que ela tem, entendeu? Se ela tiver só uma endometriose que fica só no fundo, que a gente chama fundo de saco vaginal, de Douglas, né? Isso aí não atrapalha muito. Mas se essa endometriose estiver na parede do útero também, não existe muito problema. Agora, se a endometriose acometer principalmente os ovários e as trompas, aí dificilmente ela vai conseguir engravidar de maneira espontânea. Aí, Olha lá. Aí nós estamos vendo alguns focos, Mostra esse imagem. possíveis focos de endometriose, pegando ali, ó. Aí nós temos o ovário e a trompa, ó, apareceram os focos na trompa. Onde que tá aqueles pontos de Isso, brilhante, né? Isso. Eles inibem a... Eles que a mexem, mulher- eles mexem com a motilidade e levam a aderência lá. Ó, uma aderência entre a bexiga, que está mais baixa, e o útero, né? Isso Lá significa- atrás do útero, em relação com o intestino também, ó. Tem uma coisa chamada septo reto vaginal, isso é causa frequente de dor na mulher. Olha só, Né? hein, que Outros coisa, focos hein? mais à direita ali, ó, que estão no peritônio, revestindo a cavidade abdominal. Na superfície da bexiga nós estamos vendo alguns focos, na superfície do útero, né? E quando elas acometem os ovários passam a ficar aderidos no útero. E ali eles não conseguem extravasar esse sangue, que seria tipo sangue menstrual, né? A origem é a mesma. Com isso começa a formar um cisto. Todo mês ela sangra um pouquinho. Um cisto cujo conteúdo é um líquido espesso, sanguinolento, parece uma calda de chocolate, que é chamado de endometrioma. Olha só, né? Nesses casos, pode operar? Pode, dependendo do volume do endometrioma, sim, Aí você... mas tem que ter muito cuidado para operar. Ah, Porque, veja bem, a gente não consegue identificar qual é o limite entre o tecido patológico e o tecido normal. Então, para eu tirar todo o patológico, você sabe, como médico, que eu tenho que ter uma margem de segurança. Então, eu acabo tendo que remover tecido ovariano bom. saudável. Com isso, o que acontece? Eu vou diminuir a reserva ovariana da paciente. Porque os óvulos da paciente, da mulher, eles ficam na superfície do ovário, não ficam lá no centro do ovário. Olha só. Quando esses óvulos são recrutados e não ocorre a ovulação, na realidade eles ficam atrésicos e aí eles migram para o centro do ovário. E lá eles vão produzir testosterona, enfim, outras coisas. Né? Tá joia. Doutor Márcio, chegou ao fim. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Eu gostaria de falar que foi bom estar aqui com você, falando um pouco sobre infertilidade, né? Tudo isso que nós comentamos aqui no programa são procedimentos que a gente consegue fazer aqui em Barretos, né? Estou à disposição das pacientes, podem ligar no telefone lá do consultório e agendar com a Ana Paula consulta, né? Que a gente consegue, na maioria das vezes, resolver o problema de infertilidade desses casais, né? Tá joia. Obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui. Obrigado a todos pela audiência e que todos tenham uma boa noite. Até a próxima quarta-feira. Tchau.